A história da computação e sua trajetória. O desenvolvimento da computação está ligado proporcionalmente ao conhecimento da matemática, da física e da ciência. Os computadores estão presentes em nossas vidas mais do que nunca ultimamente, mas a história deles é muito mais interessante. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a computação surgiu há mais de 7.000 anos atrás, bem diferente de como a conhecemos hoje. Geração Zero. A geração Zero ficou marcada como a geração do mecanismo, ou seja, os computadores tinham como base as funções de máquinas de calcular. Ábaco. O ábaco foi a primeira ferramenta para cálculo, e é bem simples, um conjunto de varetas paralelas com pequenas bolinhas para realizar a contagem. Seu primeiro registro datam a mais de 5.500 a.C., por povos da Mesopotâmia. O ábaco é um instrumento bem-sucedido que, segundo os estudiosos, foi uma invenção de chineses para facilitar os cálculos, já que foi surgindo a necessidade de fazer contas cada vez mais complexas. A régua de cálculo. Napier descobriu várias propriedades matemáticas e deu a elas o nome de logaritmos. O mecanismo consistia em uma régua que já tinha uma boa quantidade de valores pré-calculados, organizados de uma forma que fossem acessados automaticamente. Uma espécie de ponteiro, indicava o resultado do valor desejado. Foi de grande utilidade para matemáticos e astrônomos nos extensos cálculos realizados na época, e que hoje pode ser utilizada nos estudos das propriedades dos logaritmos. Máquina de Pascal e calculadora universal. Apesar de a régua de cálculos ser útil, os valores presentes nela eram pré-definidos, o que não funcionava para calcular números que não estivessem presentes na tábua. Pouco tempo depois, em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu o que pode ser chamado de primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. Alguns anos depois a máquina surgir, em 1672, o alemão Gottfried conseguiu o que Pascal desejava criar, uma calculadora que efetuava soma e divisão, além de raiz quadrada. A programação funcional. Cartões perfurados. Essa máquina foi criada durante a Revolução Industrial, sendo a primeira máquina mecânica programável. Este equipamento é baseado na leitura de cartões perfurados e também tinha como funcionalidade de produzir tecidos com bordados. A calculadora analítica. Charles criou esta máquina para corrigir os erros encontrados nos cálculos manuais, começando a pensar em formas de efetuar cálculos com recursos de dispositivos mecânicos, levando-o a desenhar um conjunto de motores de cálculo aritmético. Se Babbage é o avô do computador do ponto de vista da arquitetura de hardware, o matemático George pode ser considerado o pai da lógica moderna. Ele desenvolveu, em 1847, um sistema lógico que reduzia a representação de valores com dois algoritmos, 0 e 1. Em sua teoria, o número 1 tem significado como ativo, ligado, existente, verdadeiro. E 0 representa o inverso, não ativo, desligado e inexistente. Para indicar valores intermediários, como mais ou menos, ativo é possível usar dois ou mais algoritmos para a representação, como por exemplo, o 00 significa desligado, 10 carga moderada e 01 carga baixa. No século XX, no ano de 1931, na primeira metade do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos, e com o passar do tempo, componentes eletrônicos foram adicionados ao projeto. Em 1931, Bush implementou em um computador uma arquitetura binária, propriamente dita usando os bits 0 e 1. A base decimal exigia que a eletricidade assumisse 10 voltagens, o que era muito difícil de ser controlado. Por isso, Bush usou a lógica de Boole, em que somente dois níveis de voltagem eram suficientes. No século XX, no ano de 1931, Alan Turing, além de um dos pais da computação, ajudou na Segunda Guerra Mundial. Sua ajuda para entender códigos nazistas, incluindo o Enigma, foi retratada em um filme, O Jogo da Imitação, de 2014. Ano de 43. ENIAC. Computador Integrador Numérico Eletrônico. Foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Muitos comentam que o primeiro foi Mark I, mas este era apenas eletromecânico. O ENIAC entrou em funcionamento em fevereiro de 46, pelas mãos dos cientistas norte-americanos John Eckert e John Mauchly.
da Electronic Control Company. Criado na Segunda Guerra, tinha como principal finalidade cálculos balísticos. Sua capacidade era de 5.000 operações por segundo. Sua capacidade de processamento. Possuía 17.468 válvulas termiônicas de 160 kW de potência. Geração 1. A geração 1 é marcada entre os anos de 1940 e 1958. A geração 1 ela ficou muito marcada pelo aumento do nível do poder de processamento em 100 vezes que o computador ENIAC. No ano de 51, o UNIVAC 1, de Universal Automatic Computer 1, foi o primeiro computador comercial fabricado e comercializado nos Estados Unidos. Este era programado com cerca de 6.000 chaves e conectava cabos a um painel. Em 51, o primeiro computador comercial, UNIVAC 1, era um calculador que dava para calcular, possuía 100 vezes a capacidade do ENIAC, era 10 vezes mais rápido e tinha 1/10 do seu tamanho. O seu componente básico era a válvula eletrônica. Válvula eletrônica era o quê? Válvula eletrônica era um componente que possuía uma duração média de 800 a 1.000 horas. No computador existiam entre 10.000 delas e 20.000. A segunda geração entre os anos de 58 e 64, nos anos de 1958 e 1964. A geração ela foi muito marcada pela substituição das válvulas eletrônicas por transistores. Isso diminuiu muito o tamanho dos hardwares e possibilitou a divisão dos computadores dessa geração em duas grandes categorias, que eram os supercomputadores e os mini computadores, os micro. No ano de 59 veio o IBM 1620 e o IBM 7030. O IBM 1620 era um mini computador e foi anunciado pela IBM em 21 de outubro de 59 e comercializado como computador científico barato. Depois dessa produção total de cerca de 2.000 máquinas, a sua produção foi encerrada em novembro de 70. O IBM 7030 era um supercomputador. A máquina executava cálculos em microsegundos, o que possibilitava até 1 milhão de operações por segundo. Várias linguagens foram desenvolvidas para os computadores de segunda geração, como Fortran, COBOL e AGOL. A terceira geração chegou no ano de 1664 e ela perdurou até 1971. O computador marcado pela utilização dos circuitos íntegros feitos de silício. Então, ou seja, os computadores eles chegaram com a tecnologia feita de silício. Isso ocorreu a utilização dos circuitos integrados, também conhecido como microchips. Eles continham um grande número de transistores, o que possibilitou a construção de equipamentos menores e mais baratos. No final desse período, houve preocupação com a falta de qualidade do desenvolvimento de softwares, visto que a grande parte das empresas estava focada em hardware. Todo mundo focava, todo mundo produzia e todo mundo direcionava seu capital para a produção de hardware. Ou seja, teve tanto hardware que faltou softwares no mercado. Nessa geração, seu principal objetivo era diminuir o custo do computador. Em 68, a primeira versão do mouse foi criada para um Xerox, mas que, sua vez, tornou-se comercializada a partir da Apple. Mas só a Apple começou a utilizar. No ano de 67, o IBM 36091 foi lançado. Uma grande parte desse sucesso foi dada nessa época. Essa máquina já trabalhava com dispositivos de entrada e saída modernos, como discos e fitas de armazenamento, além de poder imprimir todos os resultados em papel. O próprio foi um dos primeiros a permitir a programação da CPU por microcódigo, então as operações usadas por um processador qualquer podiam ser gravadas através de softwares, sem a necessidade de projetar todo o circuito de forma manual. A quarta geração veio dentre os anos de 71 até 81. Logo após a quarta geração veio a quinta do ano de 81 até os dias de hoje. A quarta geração é caracterizada pelo uso de microprocessadores nos computadores. O microprocessador é a CPU dos computadores. Ainda nessa geração, os transistores passaram a ser ainda mais pequenos,
começavam a haver computadores pessoais e começou a aparecer a Microsoft BASIC e DOS, que é a Disk Operating System. As CPUs atingiram níveis incríveis em patamares de bilhões de operações por segundo, permitindo que muitas tarefas fossem implementadas. Nessas eras, os softwares e sistemas se tornaram tão importantes quanto os hardwares, diferente do passado em que apenas o hardware era o foco das empresas. Eles tiveram que conciliar com os softwares para a utilização. Já no ano de 75 surgiu o Altair 8800. Ele foi lançado em 1975, revolucionou tudo que era conhecido como computador. Com tamanho que cabia facilmente em uma mesa e em formato retangular, era mais rápido que os modelos anteriores. O projeto usava o processador 8080 da Intel, o que propiciou todo esse desempenho. Por toda a fama, todo o sucesso do Altair, um jovem programador, Bill Gates, na época não renomado, se interessou pela máquina, criando a linguagem de programação Altair Basic. O computador funcionava com cartões de entrada e saída sem interface gráfica, propriamente dita. Apple. Steve Jobs, fundador da Apple, notou que apesar de suas funcionalidades, o computador não era tão fácil de ser utilizado. Jobs sempre foi reconhecido por ter um lado artístico apurado. Então, em sua opinião, um computador deveria representar de maneira gráfica seu funcionamento. No ano de 76, surgiu o Apple I, por ser considerado o primeiro computador pessoal, pois acompanhava um pequeno monitor que exibia o que estava acontecendo no computador. Lisa, em 1983, e Macintosh, em 1984, foram os primeiros a usar o mouse e ter interface gráfica como conhecemos hoje, com pastas, menu e até a própria área de trabalho. Microsoft e os processadores Intel. Paralelamente à Apple, Bill Gates fundou a Microsoft, que também desenvolvia computadores. Gates usou as ideias contidas nas outras máquinas para construir as próprias, utilizando processadores 8086 da Intel. O primeiro sistema operacional da Microsoft, MS-DOS, estava muito além dos desenvolvidos por Steve Jobs. Por esse motivo, Gates acabou criando a parceria com Jobs e, há algum tempo, copiou toda a tecnologia gráfica do Macintosh para o seu novo sistema operacional, Windows, e Macintosh e Windows se tornaram fortes concorrentes. Com a demissão de Jobs da Apple, a empresa acabou muito enfraquecida. Microsoft se tornou a líder do mercado de computadores pessoais. Desde aquela época, vários processadores Intel foram lançados, acompanhados de várias versões de Windows. Entre os modelos Intel, podemos citar o 8086, 286, 386, 486, o Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, Core 2 Duo, o i3, o i5, o i7 e o i9. A AMD entrou no ramo de processadores em 93 com o K5, lançando o K6, K7, o Athlon, o Duron, o Sempron e o Ryzen, entre outros. Aqui podemos ver que a Intel sempre teve uma rixa com os processadores Ryzen, Core contra o Ryzen, que sempre foi dado como um lado negro, um lado negro e o lado da luz desse pessoal da internet. Celulares e tablets. De alguns anos para cá, cada vez mais, computadores móveis são lançados no mercado, os quais podem ser carregados dentro do bolso. Entre esses dispositivos, podemos citar os celulares, que cada vez mais executam funções existentes nos computadores, tendo sistemas operacionais completos, além de pendrive, câmeras fotográficas, consoles portáteis, etc. Na verdade, a principal tendência do futuro, que já está ocorrendo agora, é a união de muitas funcionalidades em um mesmo aparelho.